Você já parou para pensar que você pode ter aprendido a olhar para o lugar errado? Aprendido a olhar para o lugar errado. Queria trazer essa reflexão aqui rapidamente, porque já estou no mercado digital como um todo, dentro do universo de vendas, né, que é um grande fluxo, né? Tem muito mistério. Vender alguma coisa é como se fosse uma energia que estivesse rodando, um fluxo que passa de lá para cá, e você só tem que aprender a entrar aqui no meio, se posicionar para vender alguma coisa, certo? Por que eu trouxe essa reflexão aqui que talvez você tenha aprendido a olhar para o lugar errado? A gente basta uma simples pesquisa no Instagram, no YouTube, e você dá de cara com diversas soluções mágicas ou com novas ondas, né? Agora o que dá certo é isso, o que dá certo é aquilo. De fato, existe conhecimento nessas coisas. Propositalmente eu coloquei aqui dois drops, né, dois recortes da engenharia de tráfego, engenharia de produto, engenharia de oferta, que é o funil gamificado, perfeito? E o funil americano, né? Porém, o que acontece? É como se você tivesse aprendido a ter uma visão muito míope sobre essas coisas aqui. Você aprende a olhar esses pontos como soluções e como ferramentas, mas não somente como soluções e ferramentas, mas como a base de algo. E quando isso para de dar errado, esse funil, por exemplo, para de converter, para de dar certo, você se frustra. Porque você não entendeu a base. Você achou que uma ferramenta, um formato de entrega, por exemplo, como esses dois funis, eles são a base. Enquanto que o seu olhar deveria estar para a seguinte questão, tá? De tudo que vocês vão ver aqui dentro do digital, a gente pode resumir a base em três coisas. Gosto de utilizar muito o número 3 e a tríade, aqui, ó, uma pirâmide, para explicar alguns conceitos, e com esses aqui não vai ser diferente. Tá? A base do digital são essas três coisas. Eu vou replicar o que está escrito ali. Ó. São três engenharias. Tá? Engenharia de oferta, perfeito? Engenharia de tráfego, engenharia de produto. O que vocês aprenderam, como por exemplo, funil gamificado, vou até copiar aqui, ó, é somente um recorte, tudo bem? De engenharia de oferta. É uma forma de você entregar um produto. O que acontece? Um dos grandes pontos que a gente tem que investir energia é fazer mais do mesmo. É você conseguir vender muitas das vezes o mesmo produto de uma forma diferente. E aí que vem os conhecimentos, as técnicas de funis, diversos tipos de funis que você pode utilizar para captar atenção, explicar sobre um produto, criar desejo sobre ele e no final converter. E no final a venda, fazer a venda de fato. Façam a seguinte reflexão comigo. Como que a gente consegue resumir o que é primordial dentro do digital para você ter performance no digital nessas três engenharias: oferta, tráfego e produto. Engenharia de tráfego. Você abre o YouTube, você abre o Google, o Instagram, você vai ter diversos emissores de tráfego, diversos gurus falando que a melhor forma de vender é Google Ads. Outros vão falar que a melhor forma de vender é Kawaii Ads, a melhor forma é Meta Ads, etc. Só que isso são ferramentas para você criar demanda usando o tráfego e jogar essas pessoas para um destino. E esse destino, ele pode ser um funil, que vai estar numa landing page, num site, num aplicativo, por exemplo, para que você venda um produto. O que vocês precisam investir energia para ficar bom aqui no digital e o sucesso que eu tenho obtido nos últimos anos com a minha metodologia, que é a metodologia do ecossistema de produtos, né? Que eu adaptei isso do mercado financeiro e de outras experiências que eu tive em outros mercados, eu adaptei isso para o digital, né? É simplesmente uma forma de você enxergar esse fluxo de venda e compra e etc. As pessoas buscando resolver um problema e outras vendendo essa solução. A tese de ecossistema de produtos basicamente é uma forma de você se posicionar de forma mais estratégica dentro desse mercado, dentro do digital, por exemplo, ao qual você não fica refém apenas de um produto. Então, é como se você tivesse aqui várias galinhas colocando ovos. Quando uma fica doente, a outra continua colocando ovos, e assim por diante. Né? Vejam só, visualizem aqui comigo. Se eu domino engenharia de tráfego,
Eu sei utilizar as plataformas que estão disponíveis para mim hoje para gerar tráfego para um destino específico da melhor forma possível. Eu domino engenharia de produto, então eu sei criar e ou selecionar bons produtos, independente do formato. Tá? Muitas pessoas se perdem nisso aqui também, se perdem no formato. A grande onda agora é micro SaaS. Deixa eu fazer uma provocação para vocês. Em 2020, eu vendi um produto para prestadores de concurso. Especificamente, eu ativava esse funil, esse produto, em agosto de todos os anos, 2018, 19 e 20. É um produto que eu vendia bastante, é um ticket de 39. Com o passar do tempo, conforme o nível de consciência do público vai aumentando, você precisa mudar muitas vezes o formato. Hoje, um e-book que eu vendia no passado a 39, eu literalmente entregava um PDF bem feito, diagramado, etc. Hoje eu entrego esse mesmo conteúdo com algumas sofisticações, algumas melhorias, atualizações, só que num formato diferente. Então, mudança de formato. Inclusive, né, ano passado e esse ano, eu consegui fazer uma alteração de ticket de um mesmo produto. Eu não precisei ficar batendo cabeça em criar coisas novas. É você entender as demandas existentes e encaixar elas dentro da sua estratégia de posicionamento do digital enquanto operador, né? Enquanto alguém que quer fazer vendas aqui dentro. Perfeito? O mesmo produto que eu entregava lá em 18, 19 e 20 no formato de e-book, eu entrego hoje no MicroSaaS, com algumas atualizações, com algumas sofisticações, com algumas funções a mais, que faz com que meu público deseje mais e veja mais valor naquele conteúdo. Que se eu tentar entregar como um e-book hoje, não vai ter tanto valor percebido. Vocês estão me entendendo? Além disso, é a questão de engenharia de oferta. Outra coisa que eu já repeti, um jargão que eu repito bastante, você pode às vezes ser ruim na criação e seleção de produtos, mas quantas pessoas eu vi tendo performance em vendas, por quê? Tanto no black quanto no white, porque dominavam engenharia de oferta e engenharia de tráfego, mesmo que tenha um produto ruim. Querendo, você gostando disso ou não, acontece. Sabe gerar tráfego, gerar demanda, cria uma excelente oferta e faz venda. Agora, se vai ter problemas com chargebacks, etc., aí já é outra história, tá? Mas faz a venda. Por isso que o foco não pode ser primariamente a venda em si. Porque se você estiver ignorando algum desses pontos aqui da tríade, pode ser que não se sustente a longo prazo, como por exemplo aqui, um alto volume de chargeback, porque as pessoas não vão estar satisfeitas depois da compra, certo? Então, outra provocação, outro exemplo, na verdade, que eu vou trazer para vocês aqui. O objetivo desse vídeo é trazer clareza para quem já está operando no mercado e está começando a se perder, principalmente pelo volume de informação que a gente tem hoje. Tem caixa, mas começa a ficar perdido. Não sabe estruturar e enxergar isso aqui como modelo de negócio. E o primeiro passo para você começar a enxergar as coisas, os produtos, o que você está fazendo aqui no digital como modelo de negócio, é clareza, é você ter um playbook e você ter uma metodologia. Senão, no final do dia, você está batendo cabeça, sem saber para onde você está indo, ganha um dinheirinho aqui, outro ali, mas não tem uma direção, não tem nada sólido, né? Como eu disse, um problema que eu já levantei aqui, uma análise que eu fiz de mercado há um tempo atrás no outro vídeo, foi justamente de um perfil que existe aqui dentro do digital, de pessoas que vivem somente de ofertinhas, né? É aquele cara que, dentro do ano, sei lá, até às vezes faz 100 mil reais ao longo do ano, que não é muito dinheiro, né? Mas para muitos são. Só que ele fica refém, pulando de oferta em oferta, passando apertado e nunca construindo nenhum modelo de negócio, nada sólido, nada com previsibilidade. Às vezes você vai perguntar e ele nem sabe o que ele está fazendo. Ficou bom em clonar alguma coisinha, ou outra, faz um dinheirinho ali, mas estar no limiar muito perigoso, uma zona muito perigosa, que pode ser cortado no mercado rapidamente, como acontece com muitas pessoas. Né? Outro exemplo, quando você domina engenharia de oferta, vamos dar uma olhada para engenharia de oferta agora novamente, um mesmo produto que eu vendo dentro de Nutra, por exemplo, que eu vendo para longevidade, então vou bater num público mais velho, por exemplo, eu adapto por dominar engenharia de oferta, eu mudo esse ângulo e eu vendo para um público prestador de concurso, por exemplo. Pessoas que querem mais performance cognitiva, querem ter mais foco e etc. O mesmo produto com os mesmos ingredientes, digamos assim, com a mesma tabela nutricional. Eu consigo adaptar por dominar a engenharia de oferta, vender o mesmo produto para dois públicos diferentes. Né? O que eu gostaria, esse recorte desse material que vocês estão vendo aqui, estou dando ênfase nele justamente para contribuir um pouco que seja com vocês que ficam perdidos de um lado para o outro, sendo jogados de um funil, de um formato, de uma técnica, de um lado para o outro, perdidos. Né? Às vezes até faz um dinheirinho ou outro, mas não consegue ter longevidade, não consegue ter um modelo de negócio. E você só vai conseguir ter um modelo de negócio de fato quando você encarar o digital como um modelo de negócio, você ter um framework de visualização
em cima de tudo isso que você está fazendo. Não ficar de forma dispersa. Eu levanto uma campanha aqui, pego esse produto aqui que eu acho que está dando certo, que o amiguinho falou que está dando certo. Enquanto você não entender essas bases, você vai passar muita dificuldade, vai ficar queimando muito caixa ao longo do tempo, não vai conseguir avançar. Né? Eu frequentemente coleto, através do meu Instagram, por exemplo, enquetes, faço pesquisas. Muita gente do mercado me acompanha, sejam iniciantes, intermediários, pessoas mais avançadas, para entender as maiores dúvidas que as pessoas possuem. E sempre gira em torno de confusão, tá perdido, tá exposto a muito ruído. Então, se você se concentra, dá um passo para trás, literalmente respira fundo, concentra-se nas bases de como que isso aqui funciona. Tem um mínimo de organização, tá? Organização, planejamento e domínio das bases, que são justamente essas que eu comentei. E aí, claro, né, aqui dentro vai estar subtópicos que você precisa se aperfeiçoar, como, por exemplo, psicologia da atenção, certo? Então, enquanto você visualizar essas habilidades, esses conhecimentos de forma fragmentada, você vai ter muita dificuldade. Você vai aumentar essa capacidade de ter mais performance e mais resultados quando você deixar de visualizar esse todo de forma fragmentada e começar a unir esses conhecimentos de uma forma mais orientada. Perfeito?